Pessoal, tá vendo esse Camaro aqui? Em um mês trabalhando pela internet eu consegui o valor dele. Dá uma olhada aí. Quer aprender como que eu fiz isso? Então clica no link na descrição desse vídeo que eu vou te contar o meu segredo. E falando em vendas, olha só os resultados do meu dia de hoje. E olha que o dia ainda tá começando. Tá bom assim? Pra começar o dia? Cara, olha só isso. Há 2 meses atrás eu mal sabia mexer no Facebook. Olha só meus resultados. Mais de 7 mil reais em vendas trabalhando em casa pela internet. Tudo isso eu aprendi com o João Pedro. Fala galera, beleza? Dá só uma olhada nesses resultados. Um mês trabalhando em casa, usando apenas o celular. Você também pode fazer isso. Quer saber como? Então clica no link na descrição desse vídeo que eu vou te ensinar. Enorme para poder fazer um grande trabalho aqui. Ô Roberto, você assiste o Campeonato Futebol Brasileiro com frequência ou não? Oi? Assisto todos os jogos. Estou assistindo muito o Campeonato Estadual, vejo o Campeonato Brasileiro, vejo a Seleção Brasileira. Se eu pudesse, eu ficava o dia todo vendo futebol aqui em casa. Acompanho tudo. O Flamengo joga um futebol europeu aqui na América do Sul? Ah, não, Benji, eu acho que não. O Flamengo montou um time... Você lembra do Palmeiras de 93? Essa é a meta do Flamengo atual. Contratar grandes jogadores com experiência e um treinador também que faz com que os jogadores trabalhem. Que os jogadores se sintam à vontade, felizes e que dentro de campo um corre pelo outro, né? Aí fica fácil de ganhar títulos. Eu acho que a planificação do Flamengo, quando você tem uma boa planificação, existe uma grande possibilidade de você ser campeão. E foi isso que o Flamengo fez. Organizou o time, preparou com um bom treinador, que já tinha um sistema na cabeça montado, e botou em prática. Por isso que o Flamengo foi campeão brasileiro, campeão do outro, campeão da Libertadores, campeão. E você vê um time jogando feliz. Mas eu não vejo o Flamengo. O Flamengo é um time brasileiro jogando futebol brasileiro com essa alegria. Tá isso, Armani. Olha, ô Pascoal, me surpreendi agora. Achei que a gente tinha um time europeu aqui. Não é, Pascoal. É um time brasileiro jogando com alegria no futebol brasileiro. Segundo o Roberto Carlos, Pascoalzinho. É por isso que eu já falei isso desde a chegada do Jorge Jesus. Para mim, o Jorge Jesus conseguiu resgatar o futebol brasileiro. A gente precisou de um treinador europeu para resgatar o estilo de jogo do futebol brasileiro. Estava muito mais aproximado, e o Roberto Carlos jogou na Itália, muito mais aproximado ao futebol italiano pela força de marcação, pela dedicação. Todos cobravam dedicação à marcação do que propriamente aquele time do Palmeiras em 93 que jogou o Roberto Carlos, que era livre para poder criar e o Roberto Carlos fluía, aparecia às vezes por dentro, às vezes batia de meia distância. Enfim, eu acho que esse resgate, Roberto, foi que o Jorge Jesus acabou implementando no futebol brasileiro. Como é que você enxerga isso? Ô Pascoalzinho, mas a gente estava reclamando há muito tempo, que a gente estava tentando imitar o futebol europeu. E isso estava dando o resultado errado. Se nós voltássemos a jogar o nosso futebol como sempre jogamos, em 2010, 2009 mais ou menos, você vê que o Brasil estava jogando bem e vendia muito jogador do futebol europeu. Quando a gente pensou em ter um pouco do futebol brasileiro, mas aprender com os europeus, que é um estilo completamente diferente do nosso. Hoje você vê, por isso que a gente está falando do Flamengo. O Flamengo é um time leve no campo. Mas não é só dentro de campo, Pascoal. É o que eu estava falando da planificação da diretoria, pensando em um treinador que se adaptasse exatamente ao Flamengo. O que o Palmeiras fez? O Palmeiras contratou um treinador que já conhece o clube e sabe muito bem a maneira do Palmeiras jogar. O São Paulo mudou um pouco o estilo. Não sabemos se vai dar certo, mas pelo menos a diretoria aguentou o Diniz como treinador. Eu acho que cada clube no Brasil tem que contratar treinadores, fazer uma planificação da temporada, contratar jogadores que saibam jogar no sistema do treinador. Então essa comunicação treinador, time e público, isso faz com que o resultado seja positivo. Não adianta você levar o Roberto Carlos para trabalhar no União São João de novo, porque eu não sei o sistema que o União São João joga, não sei os jogadores que eu vou ter lá. Então existe toda o que o Real Madrid faz? Planifica a temporada, contrata jogadores específicos para aquele sistema, principalmente para se adaptar à ideia do treinador,
porque aí você coloca em prática. Então tudo que começa bem, termina melhor. Antes do Sormani fazer a próxima, mas deixa eu te falar, aí os jornais, a mídia esportiva, comentam alguma coisa sobre o futebol brasileiro? Ressaltam, por exemplo, o Flamengo? Ou ninguém dá muita atenção, Roberto? Não, Benja, aqui o futebol brasileiro é muito, mas muito respeitado aqui fora. Todo mundo, quando tem a Copa Libertadores ou quando tem a Copa Americana, vários canais espanhóis aqui transmitem jogos do Campeonato Brasileiro, Paulista. Enfim, aqui está todo mundo ligado no futebol brasileiro, porque aí estão as melhores joias e aí está um futebol bonito. Aqui, para eles ainda, o Brasil continua tendo o melhor futebol do mundo. Então, eles veem o futebol brasileiro com uma admiração impressionante e todos os olheiros, presidentes, jornalistas, público, todo mundo está acompanhando muito de perto todos os jogadores aí, o sistema que nós jogamos aí no Brasil, quando a seleção joga, o sistema que a seleção joga, enfim, está todo mundo antenado para ver o que está acontecendo aí. Sormani, tua pergunta para o Roberto. Ô, Roberto, eu fiquei um pouco intrigado aí com o que você falou do Jorge Jesus. Então, eu quis, na esteira dessa sua resposta, eu queria te perguntar, se fosse outro treinador brasileiro, não precisa ser o Jorge Jesus, não, o Jorge Jesus, treinador brasileiro, o Flamengo teria esse mesmo sucesso que ele vem tendo com o Jorge Jesus? Treinador não ganha jogo sozinho, né? Então, se você tiver jogadores, se o clube tiver bufunfa, tiver uma boa estrutura, botar em prática, botar bons jogadores no campo e um bom treinador, eu acho que, mesmo não sendo o Jorge Jesus, qualquer outro treinador, com esse nível de jogadores que o Flamengo tem e a estrutura, que sabe que paga em dia, e o jogador vai lá para dar uma resposta à torcida, então aí fica mais fácil, Sormani. Eu acho que, por mais que fosse Claro, o Jorge Jesus fez um excelente trabalho no Flamengo, hein? Excelente trabalho no seu primeiro ano. A mesma coisa do São Paulo e no Santos. Chegou em segunda, a disputa foi ali, mas o São Paulo também, sem conhecer o Santos, ele colocou o sistema porque ele fez um estudo sobre o Santos. Qual foi a melhor época do Santos, em que sistema jogou? E isso ele se adaptou também muito rápido. Chegou em segundo no Campeonato Brasileiro. Eu acho que fosse qualquer outro treinador chegando com essa estrutura, a estrutura externa, o cara, é lógico, vai colocar em prática, porque os jogadores que ganham o jogo são jogadores que vão lá e fazem o trabalho dele. A não ser um ou outro que pode ser que não se adapte ao sistema, mas 99%, se você tem essa qualidade de jogador, sabendo da responsabilidade de um Corinthians, de um Flamengo, de um Santos, de um São Paulo, de um Cruzeiro, de um Atlético Mineiro, que são clubes grandes, que tem que estar entre os 5 primeiros, por isso que a disputa fica boa. E o melhor, o que tiver mais qualidade dentro de campo e um treinador que motiva e controla bem o vestiário, aí fica fácil de ganhar. Mas o Jorge Jesus fez um excelente trabalho com os jogadores que o Flamengo tem. Se, no caso do ano passado, o Santos tivesse a mesma estrutura que o Flamengo tem, a disputa seria como foi, porque o clube tem esse sustento, porque o jogador sabe que ele vai todo final de semana jogar num nível muito alto, porque ele sabe que no final do mês ele vai receber. Ó, o Sormani, o senhor conhece o Sormani, que ele quer direito à tréplica. Fala aí, Sormani. Não, eu acho que o Roberto deu uma resposta muito boa. E em cima dessa resposta, eu queria te fazer outra pergunta. É tema de discussão nossa aqui. Eu acho, por exemplo, que no trabalho de campo, o São Paulo é melhor que o Jorge Jesus. No pacote todo, administrar, vaidade, maluquices, tal, o Jorge Jesus é melhor porque ele é mais estável do que o São Paulo. Mas no campo, eu acho o São Paulo mais treinador do que o Jorge Jesus. Eu costumo dizer para o Benja, eu queria ver o Jorge Jesus fazer no Santos o que o São Paulo fez. Porque fazer como o Flamengo fez, eu concordo com você, é mais fácil do que fazer o que o São Paulo fez. Você concorda com isso? E pergunto, você acha que trabalho de campo, o trabalho do São Paulo é melhor que o do Jorge Jesus? Pelos jogadores argentinos, tipo caso Solari, Zanetti, jogadores mais que eu tenho um pouco mais de amizade, todo mundo conhece São Paulo, por mais que ele não foi bem na Copa do Mundo, todo mundo admirava o trabalho dele. Tem um time que ele vai dar ação bem. É difícil comparar os dois, eu não sou muito de comparar. Eu só acho que se o Santos tivesse o ano passado a estrutura que o Flamengo tem,
o Santos poderia ser campeão também. Então, o Flamengo teve esse algo, coisinha a mais, esse impulso a mais do Santos, por isso que o Santos chegou em segundo. Mas em relação assim a comparar os dois, eu nunca vi o Sampaoli treinar e muito menos eu vi o Jorge Jesus aqui, tanto no Benfica, no Sport, ou até mesmo quando ele foi para a Arábia, eu não vi nenhum tipo de treinamento dele. Mas eu acho que nesse caso ganhou o Jorge Jesus por ter um pouco mais de paciência. É o que eu estava falando. Hoje em dia não é só ser treinador. O cara tem que ser um psicólogo dentro do vestiário para controlar todos aqueles egos. Eu acho que o Jorge Jesus, ele colocou esse poder dele, mais a experiência dele do futebol europeu, na cabeça de cada jogador para entender. Aqui somos um grupo de grandes jogadores. Aqui não tem ninguém melhor que ninguém. Eu acho que esse lado humano e esse lado um pouco mais psicólogo e gestor de vestiário, eu acho que isso o Jorge Jesus ganhou, por isso que ele foi campeão ano passado. Mas eu nunca vi nenhum dos dois fazer nenhum treinamento e muito menos acompanhar a carreira dos dois. Vi nos bancos de cada clube. Mas isso é bom. Eu espero que esse ano o Campeonato Brasileiro seja entre mais times ainda. Tá o Palmeiras, tá o Grêmio, tá o Inter. Ou seja, o Campeonato Brasileiro esse ano vai ser muito bem... Claro, tem que ter ainda a preparação do Campeonato Brasileiro e vamos ver o que acontece. Mas se todos os clubes usarem o Flamengo... Cara, quer aprender como que eu faço para ganhar mais do que um parlamentar aqui de Brasília, trabalhando na minha casa ou viajando pelo mundo? Dá uma olhada nos meus resultados dos últimos 30 dias. Em um mês eu fiz mais de 100 mil reais em vendas. Quer aprender um pouco mais sobre esse mercado e saber como que eu fiz isso? Então clica no link na descrição desse vídeo que eu vou te ensinar.